Graça e paz, queridos. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, amada Igreja do Senhor Jesus. Eu estava meditando sobre aquilo que Judas fez com Jesus. Como a gente já sabe, né? Ele traiu a Jesus, entregando para a morte. E Judas era discípulo de Jesus. E eu gostaria de ler aqui em Mateus 26, no verso 14, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e lhes perguntou: O que vocês estarão dispostos a me dar se eu lhes entregar Jesus? Eles contaram 30 moedas de prata e as deram a Judas. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Nós, como discípulos de Jesus, nós andamos com o Senhor Jesus, cremos, vemos os milagres que Ele faz, como os 12 discípulos que andavam com Ele viam. Judas estava o tempo todo com Jesus. E Jesus nos oferece a cruz. Lá em Mateus, no capítulo 10, verso 37 a 39, diz assim: Quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perderá. Mas a pessoa que perder sua vida, por minha causa, a achará. Amados, Jesus nos oferece a cruz. E eu lhe pergunto, você tem amado a cruz, tem recebido a cruz? Porque Jesus nos ensina que através da cruz nós participamos da ressurreição. Judas não quis a cruz. Judas preferiu as 30 moedas de prata. E você? Você tem trocado Jesus pelas 30 moedas de prata? Ou você tem seguido firme, renunciando dia após dia e tomando a sua cruz e seguindo Jesus? As nossas justificativas na carne são várias. E a gente tem muita desculpa, né? Não posso fazer isso, Jesus, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que descansar, eu tenho que cuidar da minha família. Quantos de nós trocamos Jesus pelo emprego? Eu tenho visto, por exemplo, muitos hoje que já não querem ir mais para o culto. Eu assisto o culto em casa, tem vários pastores na internet, e nós perdemos a comunhão que Jesus disse que é tão preciosa. Lá em Hebreus 10, 25, nós vemos o escritor falando da importância de nos congregar antes que venha Jesus na sua segunda volta. Mas muitos de nós não queremos mais congregar porque dá trabalho sair de casa. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente tem outro compromisso no horário do culto. Mas lá em Atos, os discípulos estavam juntos, todos os dias. Se não fosse de casa em casa para ter comunhão, era no templo, no culto formal. Mas e nós? E se a gente troca o culto, que é uma coisa tão simples, se a gente for 3 vezes na semana no culto, são o quê? 6 horas na semana? E se a gente vai no domingo só? 2 horas? A Bíblia, ela fala sobre a adoração, sobre a oração, sobre o jejum, sobre o estar junto com os irmãos. A Bíblia fala da gente evangelizar. Será que a gente não tem trocado o falar de Jesus para as pessoas pela nossa boa reputação? Se eu falar de Jesus para o meu colega, ele vai ficar chateado, não vai querer ficar perto de mim. Se eu falar de Jesus para outras pessoas, eu tenho vergonha. Por que a gente tem trocado Jesus? As nossas justificativas, as nossas desculpas, elas da carne são natural. Olha, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu emprego, eu tenho que sobreviver. Mas qual é a prioridade para Deus? Será que nós entendemos como os discípulos que nós somos escravos do Senhor Jesus? É interessante
quando Jesus encontra com os discípulos, ele chama um a um, nós vemos no Evangelho, só que eles conhecem Jesus como Senhor, como o Messias que havia de vir, como Senhor, eu o servo, eu o escravo, que deveria obedecer. Na Santa Ceia, Jesus olha para eles e fala, já não chamo vocês de servos ou de escravos, mas de amigos. Mas depois da ressurreição, ele chama os discípulos de irmãos, porque depois da morte na cruz, da sua ressurreição, nós fomos adotados em Cristo. Mas primeiro os discípulos tiveram que aprender o patamar de servo, de escravo do Senhor Jesus. O segundo patamar de amigo, pela convivência. Mas o terceiro, que é a intimidade. E ainda há um quarto, que é a intimidade do noivo e da noiva. O ser noiva do Senhor Jesus é o nível mais alto de comunhão. Porque quando nós estarmos com Ele na sua segunda vinda, nós casaremos com Ele e seremos um só espírito. Ou como diria a Bíblia, né? No casamento entre o homem e a mulher, se torna uma só carne. A gente vai ser um só com o Senhor. Esse é o nível de intimidade maior que a Bíblia fala. Mas quanto mais intimidade você quiser ter com Ele, mais renúncia, mais cruz, mais tratar com o seu homem interior. E isso é muito importante, porque quantos de nós temos vendido a Jesus por 30 moedas de prata? Nós temos vendido a Jesus por causa do nosso trabalho, escola, nossos projetos de vida, coisas materiais que o mundo oferece, ataques do inimigo que nos fazem decepcionar na vida e desistir de andar com o Senhor. Tudo isso é trocarmos a Jesus. E lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 28, Pedro, ele pergunta para Jesus. Pedro disse, veja, mestre, nós deixamos nossas casas e o seguimos. Respondeu Jesus, sim, eu lhes digo que quem deixou casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, os receberá muitas vezes mais, na época presente e no futuro, a vida eterna. Olha que promessa linda, que o Senhor fala que quanto mais nós renunciamos em vida, mais o Senhor vai abençoar. Mas não só abençoar agora, no presente século, mas principalmente com a vida eterna. Amados, eu deixo essa reflexão para vocês, para que vocês possam meditar e quererem amar a cruz, abraçarem a cruz, viverem a cruz a cada dia, para que vocês possam receber a ressurreição, a revelação da ressurreição hoje, agora. Renúncia para receber coisas hoje, revelações agora, mas principalmente pensar que a nossa vida não consiste só na vida material, mas consiste na vida eterna. Aguardamos a vinda do noivo, aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos levar para paraíso e eternamente estarmos com Ele, estarmos com o Senhor eternamente. Que o Senhor possa abençoar cada um no nome de Jesus. Amém.